Como saber se o meu adolescente é ansioso? Esse é o tema da live de hoje. Queria primeiro agradecer a ajuda de todos. Nossa, gente, eu pedi ajuda nos stories e vocês não têm noção da quantidade de sugestões que eu recebi. Muito obrigada, porque hoje à tarde eu tava assim, sem ideia sobre o que falar. E eu queria esclarecer uma coisa. Teve muita gente que me pediu para falar sobre doenças, sobre ômega 3. Deixa eu só fixar aqui o comentário. O intuito do canal é falar sobre as transformações da adolescência e como lidar com elas. Então, eu sou médica, eu sou homeopata, mas eu não falo sobre nem homeopatia, nem sobre doenças aqui no canal. Eu falo sobre adolescência, tá? Então, quando vocês me mandarem pedidos, Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos e queria que você falasse sobre... Aí vocês me tragam, por favor, pedidos sobre adolescência. Então, TDAH, TOD, até mesmo a ansiedade não caberia hoje. Mas eu tive muitos pedidos de ansiedade e ansiedade é o único tema que eu abordo no meu método POC. Por quê? Porque eu tenho dois dados importantes. Segundo o Ministério da Saúde, o número de internações entre 13 e 29 anos por estresse e ansiedade aumentou 136% no ano passado. Então é um número alarmante nessa faixa etária. E outra coisa, pela primeira vez, a ansiedade entre crianças e jovens superou o índice observado em adultos do ano passado. Então hoje a gente tem mais adolescente ansioso do que adulto. Então, como é um índice gritante, no meu curso, que é o método POC, eu abordo sobre ansiedade. Porque hoje está praticamente fazendo parte da adolescência, se a gente comparar com as outras faixas etárias, tá? Então, como teve muito pedido, eu falei, eu vou voltar a falar sobre ansiedade nas lives. Eu já tenho uma live bem antiga sobre isso, mas eu realmente não tinha mais falado. Então, hoje eu decidi voltar por causa dos pedidos, tá? Então, eu tô vendo aqui, eu vou dar um spoiler, eu tô vendo aqui a Tereza perguntando como funciona a ansiedade e TDAH na homeopatia. É o que eu falei, acabei de falar aqui no canal. Eu não falo sobre isso aqui no canal, tá? Então, eu tenho um canal de homeopatia, lá eu falo. Aqui eu falo só sobre adolescente. Então, eu não falo sobre remédio, eu não falo sobre tratamento, eu falo sobre as transformações da adolescência, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou ler no chat de vocês. Vão comentando aqui pra mim e eu já venho aqui no chat, tá? Então, o tema de hoje é como saber se o meu adolescente é ansioso. Então, você nota que ele é ansioso, né? Então, a ideia aqui é mostrar que a gente não tem como agir de forma igual para todo mundo. Porque cada um é único. Cada indivíduo é único. Cada um tá entrando numa ansiedade por um motivo único e é baseado no motivo dele que eu tenho que agir, que aí é o método POC. Então, o método POC, para quem tá chegando agora no canal, deixa eu pegar aqui minha lousinha. É um método que eu desenvolvi para mães de adolescentes serem mais eficientes na ação com o filho. Então, Soraya, o meu filho tá ansioso demais. O que eu faço? Eu vou falar para você, não sei. Eu preciso saber o porquê ele tá ansioso. E por que o seu filho tá ansioso, só você vai descobrir conversando com ele. Nas lives eu vou abrir a mente, que eu brinco com, né? Eu vou abrir a mente de vocês com os porquês.
tá? Então, eu vou trazer várias ideias para você se preparar para a conversa antes com o seu filho. E aí, baseado no porquê que seu filho está ansioso, é que você vai pensar em o que fazer e como agir. Então, sem saber o porquê, sem saber a raiz da questão, você não vai conseguir ser eficiente, eficaz, efetivo na ação com o seu adolescente, tá? E aí a gente vai falar sobre isso aqui na live. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de trazer os exemplos, né? Ai, Soraya, minha filha tá roendo muito a unha. Eu tive uma paciente que começou a roer unha, mas foi num momento em que a mãe estava internada. Então adianta eu, como é que fala lá? Usar aqueles esmaltes para ela não roer a unha, sendo que a mãe está internada? Ou então teve uma que falou: Soraya, meu filho, quando vai lá na frente apresentar na escola, minha filha, mexe muito no cabelo. Então vai lá na frente, acho que elas fazem assim também, né? Às vezes fazem assim, ó. Então, vai lá na frente e fica lá, descontando a ansiedade no cabelo. Então, a gente precisa trabalhar o que está por trás disso. Cauê, tô esperando aí nessa sugestão. Eu acabei lendo o seu comentário, depois eu falo melhor, mas eu tô aguardando sua sugestão e teve um adolescente que pediu para fazer essa live comigo. Mas eu queria esperar primeiro os seus comentários para depois fazer a live, tá? Então eu tô com a live semi-engatilhada, só esperando os seus comentários, tá? Se você... Mas não faz mal, não faz mal. Faz mal que você esqueceu. Só me manda assim: ai, Soraya, eu acho importante você não esquecer de falar de tal coisa, porque você vai ter uma visão que a gente não tem, né? Tem que ficar atento a tal coisa. Então me manda quando você puder. E aí eu faço essa live. Essa sua sugestão foi muito boa. Então vamos voltar, desculpa, eu desfoquei aqui. Então, outra. Meu filho come caneta enquanto estuda. Então eu preciso entender o que está por trás disso. Por que ele está comendo muita caneta durante o estudo? E só sabendo a raiz da questão é que eu vou conseguir ajudá-lo. Tá? Então hoje eu vou abordar como pensar, né? Quando desconfiar que o meu filho está ansioso. Porque tem muita gente que acha que isso é normal. Bater perninha é normal, comer caneta é normal. Não, não é normal. Então quando desconfiar e por que isso pode estar acontecendo. Porque aí vocês sabendo por que isso pode estar acontecendo, aí vocês vão conseguir pensar em o que fazer e como agir. Tá? Então, eu vou começar aqui pelos comentários de vocês. E aí a gente entra no conteúdo, tá? Então, se você estiver passando por isso, achando que seu adolescente tá ansioso, conta aqui pra mim. Deixa eu ver aqui nos comentários de vocês. Desculpa, gente, eu preciso comer um kiwi, tá? Vitória falou boa noite. Oi, Fofá. Oi, Ione. Então, a Tereza tinha falado: doutora, você acha que tratar a ansiedade e TDAH com homeopatia funciona? A homeopatia funciona para tudo, Tereza. Para tudo e para todos, tá? Simone falou: a minha filha é ansiosa demais. Então, Simone, prestar atenção aqui na live, na hora que eu entrar nos porquês, para depois você ter uma conversa com sua filha e sabendo por que ela tá assim, pensar em o que fazer e como agir, tá? Para que ela não faça parte aí desse número que eu acabei de falar no começo da live, de que tem mais adolescente ansioso do que adulto. Gente, isso pra mim é muito gritante.
A Ana falou, boa noite. Qual o canal da homeopatia, por favor? Não tem lá no meu... Pra falar a verdade, eu não sei de cor. Mas eu achei que eu achei que tava no... não tá. Eu acho que é Soraya Médico Homeopata. Meu nome é com Y, tá? A Fran falou, você tem canal que você fala sobre TDAH e outros? Só nesse de homeopatia, mas aí eu falo sobre homeopatia, tá? A Adriana falou, meu filho é ansioso e minha filha também. Então, acho que tem alguma coisa de constituição aqui no meio, hein, Marcela? Marcela não, desculpa, Adriana. Aí o Cauê falou, boa noite. Então, Cauê, estou aguardando ansiosamente pelos seus comentários. Lima falou assim, meu filho, semana de prova, as mãos descascam. Sabe que quando eu... cada especialidade, quando a gente estuda, né, a medicina, cada especialidade a gente presta uma prova de especialização. E, nossa, é um estresse, né? Porque aí a gente... Enfim, prova é prova, né, gente? Nunca mede direito o que você estudou. E eu sempre tive muita dificuldade com prova. E a prova de endócrino foi uma das maiores dificuldades da minha vida, porque eu fiquei muito estressada. E a minha mão descascava. E rachava e sangrava, de tão ansiosa que eu fiquei. Imagina eu trabalhando, atendendo no pronto-socorro, no consultório, e a mão toda... Mas não tinha o que fazer, né? Porque o corpo, ele... Aí eu vou acabar falando de homeopatia, né? Não queria falar, mas vou falar rapidinho. O corpo, ele tenta melhorar o nosso mental e trazer pra fora, né? E aí acaba piorando a pele, né? Mas lógico que é muito melhor eu ter uma dermatite, que daqui a pouco melhora, do que uma ansiedade, né? Mas precisa tratar, tá? Eu trato com homeopatia, né? Mas isso faz parte, sim, da ansiedade. Então, se tá nesse nível, ele tá precisando de ajuda, tá? Dava falou, meu filho, em um momento de desabafo comigo, não parava de mexer no cabelo. É isso aí. Mas no dia a dia não tem essa prática. Se foi um momento pontual de alguma coisa que estava trazendo muita angústia para ele, é porque ele estava angustiado naquele momento, né? Meu filho é muito ansioso e ele cutuca o braço. Tem gente que se cutuca, né? Faz feridinhas. Qual ele falou, eu roo unha, mas isso é desde muito pequeno, é mania ou ansiedade. Tem os dois, tá? Tem os dois. E aí eu vou entrar no porquê. Quando eu entrar no porquê, você vai entender que é a parte da Constituição. Donuts falou, meu filho de 12 anos teve uma crise muito forte de ansiedade após uma luta. Após uma luta, após o término, ele sentiu muita falta de ar, a ponto de ficar com os lábios brancos. Não entendemos se foi porque perdeu a luta. Então é uma luta mesmo, de verdade. Precisa conversar com ele, né? Ele vai saber. Ele sentiu muita falta de ar a ponto de ficar com os lábios brancos. Não entendemos se foi porque perdeu a luta. Então pode ter sido o medo, né? O medo da competição. Não sei se era uma competição, né? Também. Vou acabar fosforilando sem saber ao certo. Mas precisa ir conversando com ele para entender o que está por trás disso. Difícil. Ou se é porque estávamos lá. De qualquer forma, tem alguma questão aí por trás, né? Mas precisa saber a questão para ajudar.
A Teresa falou, difícil sabermos o motivo da ansiedade, mesmo com muita conversa, às vezes os filhos são reservados. Teresa, na verdade, as pessoas não sabem se observar. Tá? Então, na primeira consulta da homeopatia, eu pergunto assim, quem é você? E eu atendo muito adulto. E o adulto olha para mim e fala, nossa, quem sou eu? Não sei. Então as pessoas não se conhecem, não sabem o que faz bem e o que faz mal. Então se a gente não estimular isso, a gente não... É mais difícil a gente ser feliz. Porque eu não sei o que me faz bem e o que me faz mal. Então esse estímulo de... Mas filho, o que... né? E no primeiro momento ele não vai saber, no terceiro, no 10º momento ele não vai saber. Mas com o tempo ele vai começar a aprender a se observar. Então é um convite que a gente vai fazendo ao adolescente para se conhecer, tá? E quanto mais eu me conheço, mais feliz eu sou, porque eu vou conseguindo tirar da minha frente o que eu não gosto e o que me faz mal, tá? E me entendendo, né? Então, o que me deixa ansioso? Eu tô me entendendo. Vou entendendo os gatilhos, tá? Então, às vezes nem é só porque é reservado, é porque realmente não se conhece. E porque a gente não estimula o filho a se conhecer e a maioria das pessoas não se conhecem mesmo, né? Por falta de estímulo. Aí ele luta taekwondo em competições, nacionais e estaduais. Então é muita ansiedade, né? É muita cobrança. Mas precisa conversar com ele sobre isso. Que medo ele teve ali naquele momento, né? Foi naquela luta em específico ou é em todas as competições, né? Precisa ir trabalhando isso com ele. Ah, Miguel falou, oi tia, gosto muito de seus vídeos. Miguel, fico feliz com o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida sobre adolescência, me manda no particular que eu produzo o vídeo para você, tá? Teresa falou, não se sentem à vontade de contar, só quando percebem que realmente precisam de ajuda. Então, Teresa, eu acho que falta um pouquinho de estímulo. Porque eu brinco aqui, eu tenho 2 enteados, né? Tenho 2 enteados e 3 sobrinhos muito próximos. E a gente se vê de fim de semana, né? Os meus sobrinhos, mas eu vejo muito os meus sobrinhos e a gente tem quando a gente se encontra, sempre tem papo cabeça, tá? Com os meus enteados sempre e com os meus sobrinhos quando a gente se encontra também. E eles já têm já estão acostumados com esse meu jeito, né? Então com isso eles acabam vindo me falar mais coisa, né? Então a gente vai estimulando essa interação, tá? Como devo proceder? O que é AJS? Eu não entendi. E também não entendi, Lima. Ele é a palma das mãos. Como assim? Não entendi. Ixi. Donalds falou pra mim assim, como eu procedo com meu filho ansioso? É o que eu acabei de falar no começo da live. Eu preciso saber por quê. Por que isso aconteceu com o seu filho? Então, você vai precisar conversar com ele sobre o que aconteceu ali naquele momento da luta, tá? E, Soraya, mas ele não sabe. Tá bom, hoje ele não sabe, amanhã ele não sabe, depois de amanhã ele não sabe, mas uma hora ele vai começar a se observar. Então, você vai estimulando ele a se observar nas próximas consultas, nas próximas competições, nas próximas lutas durante os treinos, tá? Para aí você ser mais efetiva em o que fazer e como agir. Agora, se ele tiver com medo de participar da próxima, aí você precisa procurar ajuda médica, tá? Vera falou, boa noite, meu filho fica ansioso sempre que é para voltar para a escola após férias. Chega a chorar de manhã e pede para ficar em casa, mas depois que passa o primeiro dia de regresso volta feliz. Mas qual é a ansiedade? É a ansiedade de encontrar o quê? De passar o quê? Alguma coisa acontece, entendeu?
É de separação? É de encontrar o não sei o quê? É de encontrar o amigo que não gosta? Entendeu? Precisa descobrir o quê? Pode ser um amigo que é agressivo na escola, pode ser uma professora que ele, né, não gosta muito, pode ser eu não consigo ficar separado da minha mãe, então tem que entender o porquê ainda, tem que aprofundar mais. O meu tem descamação do couro cabeludo quando sei que tá assim, sei que a Fafá vai continuar provavelmente. Meu filho é ansioso e não dorme, é uma luta para dormir. Paula, se chega ao nível de não dormir, precisa buscar ajuda médica. Tá? Então, precisa aplicar o método POC, encontrar a raiz da questão para ser efetivo na ação e buscar ajuda médica, tá? Gil falou boa noite. Porque o meu amigo tem 15 anos e 1,49 m de altura? Gil, não consigo te responder isso aqui na rede social. O Cauê falou, o ruim de faltar se eu tenho ansiedade. Não, o ruim de faltar se eu tenho ansiedade ou não é que eu tenho. Não entendi, Cauê. O ruim de... desculpa. Desculpa, Cauê, eu que tenho problema de leitura. O ruim de falar se eu tenho ansiedade ou não é que eu tenho... Eu não percebo. Não, e também nem é legal essa coisa de diagnóstico, né? Mas a gente precisa ir entendendo o que a gente tá passando para conseguir melhorar, tá? Teresa falou obrigada. Eu gosto de ver a hora toda hora. Isso é um sinal de ansiedade? É. Donuts falou, o princípio foi nessa luta que percebemos forte. Até conversei com ele em reservado. Ficou chateado porque falaram que era psicológico a falta de ar. Ele ficou muito bravo por isso, mas falou que foi real. Então, de repente foi real. Andreia falou, ao percebermos que eles estão numa crise de ansiedade, como devo proceder? Aí precisa buscar ajuda médica, tá? Teresa falou, sim, vou continuar com as conversas, gera mais confiança entre nós. Sim. Lima falou, descasca a palma da mão. Bom, deixa eu voltar aqui, gente, pro conteúdo, porque hoje eu quero falar algumas coisas. Então, primeiro, quando eu desconfio que o meu adolescente está ansioso? Tá? Quando desconfiar? Então, que atitudes meu adolescente pode estar tendo para eu... Opa, meu filho está ansioso. Então, o Cauê já falou aqui. Fica olhando toda hora pro celular, fica olhando pro relógio, fica olhando... Esse eu não tinha colocado, vou até incluir aqui na minha listinha. Então, 10. Fica olhando o celular, o horário. Então, 1. Bate perninha. Sabe bater perninha? Fica balançando a perninha. 2. Rói unha. Mexe no cabelo. Tô aqui, fico aqui. 4. Morde o lábio. Ou morde aqui, ó. Bochecha. Tamborila o dedo, sabe? Ou então pega a caneta e fica... Morde objetos. Então morde o lápis, morde a caneta, morde... Sei lá o que mais tem pra morder. Enfim, morde as coisas. 7. Tem tremor. Respiração ofegante. Esse é o 8, né? Rói cutícula. Então, come os cantinhos, sabe? Não é roer a unha, come os cantinhos. Ou se cutuca, né? Se machuca, faz machucadinhos.
E o que o Cauê falou aí de olhar toda hora o celular e a hora. Tá? Então, aqui são algumas ideias para vocês ficarem de olho no filho de vocês. Não são todos os sinais, mas alguns sinais para, puxa, se seu filho tá tendo isso, eu preciso ficar atenta, tá? Então, quando desconfiar? Agora, a parte importante da live. Por quê? Por que meu filho tá ansioso? Então, é pensando no porquê que eu vou ser mais efetiva na ação. Então, a ideia de trazer aqui os porquês é abrir a mente de vocês, tá? Então, vamos lá. Eu olho ao lado porque eu sempre trago um guia para as minhas lives, tá, gente? Aí eu tenho aqui ao lado do meu computador, tá? Então, por quê? Por que que isso acontece? Constituição. Então, teve uma mãe que falou aqui agora há pouco, meu filho e minha filha são ansiosos. Provavelmente o pai ou a mãe é ansioso. Tá? Então, a constituição geralmente é hereditário, né? A constituição, o que eu tô querendo dizer é assim, não é só porque eu sou ansioso que meu filho vai ser ansioso. Não esquece que meu filho é metade, metade. Mas existe a chance de. Tá? Então, se os dois são ansiosos, grande chance de ser constituição aí. Então, o pai ou a mãe, grande chance de ser ansioso, tá? E aí, quando a gente nasce com essa constituição, nós vamos ser mais ansiosos do que os demais. Então, quem não tem a constituição para ansiedade tem menos chance de desenvolver. Tá? Então, a constituição faz... que é a genética, tá, gente? Faz muita diferença, tá? Então, constituição. E aí, quem tem a constituição e tem essa variação hormonal, uma hora o hormônio tá lá em cima, outra hora o hormônio tá lá embaixo. Gente, fica doidinho. Mexe mesmo com o humor, tá? E na adolescência isso acontece demais, né? Porque a hora que os hormônios estão subindo e aí desce, e aí sobe, e aí desce. E aí, se tem a constituição para ansiedade, mexe mesmo com o humor, tá? 3. Baixa autoestima. Como assim? Então, eu me sinto inadequado em algumas situações. E aquilo me gera uma angústia. E isso me deixa ansioso. Então, amanhã tem uma festa. E lá eu vou encontrar a tal da menina que eu queria, que eu tô paquerando. Mas eu não me sinto tão bonitão para ela me olhar. Então, tendo amanhã a festa, hoje eu já começo a ficar ansioso por uma falta de confiança. Amanhã eu tenho uma prova de matemática, a matéria que eu mais tenho dificuldade. Hoje eu já nem durmo só de pensar na prova de matemática, porque eu sei que tá errado, né? É aquele sentimento do eu sei que eu não consigo. Então a gente precisa trabalhar aí a autoestima do não existe eu não consigo. Então eu preciso trabalhar a autoestima do meu filho para ele conseguir melhorar essa autoestima, ter mais autoconfiança para melhorar a ansiedade. Deu para entender? Então a gente tem que ir esmiuçando até chegar na raiz da questão para poder ajudar o filho. Tá? Então, baixa autoestima era o 3, né? 4. Traumas, experiências traumáticas. Então, passou por um abuso, passou por um bullying, perdeu um ente querido. Então, perdi minha avó, que eu tinha um vínculo muito grande. E depois disso, eu não paro de roer unha e morder a caneta.
e minha mãe briga comigo, quer que eu passe o esmalte e compre canetas novas. Não adianta comprar caneta nova e passar esmalte na mão, gente. Tem que trabalhar o luto. Tem que trabalhar o trauma. Tô sofrendo bullying e ainda não contei para os meus pais. Aí vou para a escola, todo dia sofro uma agressão. Enquanto eu não trabalhar a questão do bullying com meu filho, ele não vai melhorar da ansiedade. Então eu preciso saber o porquê que meu filho está ansioso. Ah, meu filho é super ansioso. Precisamos saber por quê, gente. Tá? Não faz parte da adolescência. Por mais que eu tenha falado que hoje tem mais adolescente ansioso do que adulto, não faz parte da adolescência ser ansioso. Bom, 4 era traumas. 5, pressão acadêmica. Então, estudo em colégios muito difíceis, muito fortes. Uma pressão muito forte. Os pais exigem que tire nota 10. Isso gera ansiedade para quem tem uma constituição que tem essa predisposição. 6, problemas financeiros. Nossa, problema financeiro sim. O adolescente ele já está começando a ter um discernimento. Então, se ele começa a ouvir os pais falando sobre isso em casa, por mais que não seja a responsabilidade dele, ele fica preocupado com isso. Então, a gente tem que ter esse discernimento de trazer para o filho o que cabe ao filho. Tá? 7, influências sociais. Então, aquele desejo de pertencimento a um grupo que... Sabe, aquele grupo que não cabe, né? Então, aquele grupo das meninas mais patricinhas da sala. E eu quero pertencer àquele grupo. Então, aquilo me gera uma ansiedade pela necessidade de pertencimento. Então, a minha filha fica ansiosa. E aí, adianta eu falar para ela parar de roer unha? Não, eu preciso trabalhar a autoestima dela. Por que ela precisa fazer parte desse grupo? Enquanto eu não trabalhar essa autoestima dela, essa ansiedade não melhora. Então, sempre atrás da raiz da questão, do porquê. Esmiuçar cada vez mais com conversas o porquê. 8, mudanças. Isso gera muita ansiedade no adolescente. Mudar de escola. Nossa, isso gera muita ansiedade. Porque a questão do pertencimento para eles é muito importante. Então, fazer parte de um grupo é muito importante. E eu já estou na minha escola e já tenho o meu grupo. Ir para uma nova escola, eu não sei como vão ser as pessoas. E eu não sei se eles vão me aceitar. E eu não sei se eu vou me encaixar em algum grupo. Então, essa ansiedade do pertencimento, né? Esse sentimento do pertencimento é muito forte. E isso gera ansiedade. Tá? Então, mudanças como mudar de escola, mudar de bairro, mudar de casa, mudar de país. Tá? E 9, o de sempre, né, gente? Comparação com os outros, principalmente do jeito que é feito aí nas redes sociais, né? Então, nós precisamos entender aqui, ó, por quê? Por que meu filho tá ansioso? Para aí sim eu pensar em o que fazer e como agir. Então, se a questão dele for
um trauma aí porque tá sofrendo bullying, não adianta, vou repetir isso 1000 vezes, não adianta falar para ele parar de roer unha. Eu preciso trabalhar a questão do bullying lá na escola. Então, ou então se ele tá mordendo a caneta porque os pais estão se divorciando, não adianta eu comprar caneta nova e ficar brava porque ele morde a caneta. Eu preciso trabalhar com ele o divórcio dos pais. Tá? Me digam se deu para entender. Eu quero finalizar com a ideia de que sempre eu preciso aplicar o método POC para entender o porquê, para ser efetiva nessa ação. Mas uma coisa eu posso ser generalista aqui na minha resposta, que é, sim, se o meu filho fizer atividade física, música, pintura, atividades ao ar livre, ficar menos no celular, isso é fato que, independente do porquê, vai ajudar no tratamento da ansiedade. Então, é um complemento. Além de aplicar o método POC, encontrar a raiz da questão e ajudar o meu filho de uma forma mais eficiente, se eu acrescentar esses itens que eu falei, eu vou ajudar ainda mais na melhora do meu filho. Tá? Deixa eu voltar aqui nos comentários de vocês. Acho que foi aqui que eu parei. Aí a Fafá falou, o esporte ajuda muito. Isso aí, Fafá. Então, o esporte, como é que eu falei aqui? Atividade física, música, pintura, o que ele gostar, né? Atividades ao ar livre, diminuir o celular. Boa, Fafá, tinha esquecido dessa. O meu tem 10 anos e estala os dedos toda hora, também. Vou incluir aqui na minha listinha. 11. Estala os dedos. Cadê meu 11? Eles não têm mania só de estalar o dedo, né? Eles têm mania de fazer aqui, né? Faz no pescoço, faz na perna, né? Isso também é um sinal de ansiedade. No meu cutuco o rosto, é isso aí, essas cutucadinhas, né? Fica se machucando. Teresa falou, bater as pernas é terrível, principalmente quando estamos próximos e também ficamos na vibração. O meu balança os pés até quando está dormindo. Então, gente, e aí, o que vocês fizeram? Várias mães contaram aqui os sinais. E o que vocês fizeram, né? Para ajudar o filho? Alguém aplicou o método POC? O Cauê falou, ouvindo você falar, eu tô percebendo que tenho ansiedade. Eu coloco na boca tudo que pego. E fico balançando muito a perna. Isso aí. Então, Cauê, como você que é o adolescente, aplica o método POC em você mesmo. Por que será, tia? Por que será que eu tenho uma ansiedade assim? O que tá acontecendo? E vai se observando. Então, vai aproveitando o convite da live para se observando, tá? Para ir trabalhando. Elisa chegou atrasada. Tudo bem, Elisa? Boa noite. E é mesmo, Cauê, bem lembrado. Um bom filme que fala sobre isso é Divertidamente 2. Esse filme mexeu demais com os meus pacientes ansiosos. Demais. Olha, não teve um paciente que... Não, teve um, eu tô exagerando.
Mas a maioria dos meus pacientes que são ansiosos se identificaram demais com esse filme. Bem lembrado, obrigada. Santa Linda falou assim, como aumentar essa autoestima do adolescente? Eu tenho uma live sobre isso. Assiste essa live, vai te ajudar. Meu filho sofreu bullying, mas não quis fazer terapia sobre isso. Se ele ficou bem depois do bullying, tudo bem. Se ele não ficou bem, precisa conversar. Angels falou, cheguei! Que gostosa essa energia. André falou, mas quando, por que é a constituição? Como trabalhar essa ansiedade? A gente precisa, tenho ciência, por exemplo, eu tenho ciência de que a minha constituição é essa. Então, eu faço atividade física, eu fico pouco no celular e eu, Soraya, e faço muitas atividades ao ar livre. E quando eu me noto ansiosa, eu busco, porque eu aplico o método POC em mim, gente. Então, por exemplo, eu, Soraya, quando fico ansiosa, eu me percebo ansiosa porque eu começo a ir para a geladeira. Então, eu vou pra geladeira e abro a geladeira. Quando eu percebo que eu tô abrindo a geladeira fora dos horários, porque eu como direitinho, nos horários direitinho. Quando eu percebo que eu tô abrindo a geladeira, eu falo, alguma coisa tá acontecendo. Autoobservação. Mas isso eu tô falando da Soraya. E aí eu paro, penso e busco a raiz da questão. Ou vocês acham que eu não aplico o método POC pra mim também? Eu aplico. E aí eu busco por que eu tô ficando ansiosa, para eu trabalhar comigo essa questão. E quando eu percebo que tá a mais, eu levo isso na minha consulta. Tá? Então, saber que é da Constituição é um alerta de que, puxa, eu vou saber que a Soraya vai reagir de uma forma diferente dos outros que não têm Constituição para ansiedade. Tá? Mas não quer dizer que não vai fazer nada. Sempre tem que fazer alguma coisa, tá? A ansiedade, quando ela tá em equilíbrio, ela ajuda a gente a concretizar mais coisas, tá? Então a gente tem que aproveitar aí o lado bom, tá? Simone falou boa noite. A minha filha está passando por isso. Quero o cabelo extremamente liso. Então o que a gente precisa trabalhar, Simone, nela? Conta aqui pra mim. A Kelly falou, dentista e clínico geral. 3 médicos sugeriram que eu levasse minha filha de 15 anos, eu acho, né? Ao psicólogo. Ela vai começar a se tratar em janeiro. Então, Kelly, mas você já tá aqui faz tempo no canal. Então já vai aplicando o método POC, não precisa esperar, né? Até janeiro. Janeiro é muito longe. Vai aplicando o método POC, vai conversando com a sua filha, vai entendendo qual é a raiz da questão, vai estimulando ela a se observar, a se conhecer, tá? E acrescenta o plus que eu falei lá, atividade física, pintura, enfim, assiste aquela parte da live. Não entendi, minha Dilma morde, deve ser minha filha, morde dentro da boca. Ah, é filha. Então é um sinal, né? A Elisa falou, quando eu era criança, sofria com os colegas rindo de mim por conta de ter nascido com problema na visão. Mas minha mãe me conta que demorei para contar para ela. Então, você sofreu um bullying aí, né? A Vivi falou, minha filha não. Minha filha de 11 anos está fazendo terapia. É insegura e tem uma autocobrança. Kelly falou, conversamos mais, faço chá calmante à noite pra ela. Então, Kelly, mas você não tá indo na raiz da questão. Você tá tratando só o como, você tá dando chazinho, você tá dando, olha assim, entendeu? Você tá dando calmante. Mas se você não tratar a raiz da questão, ela vai continuar ansiosa. Eu acho que vocês ainda não conseguiram entender isso. Se eu não trato a raiz da questão, eu continuo ansioso. Não adianta tomar remédio para ansiedade e continuar com a raiz da questão.
continua cutucando lá, mexendo comigo. Então eu preciso me observar, entender o que tá me deixando ansiosa e trabalhar essa questão. Senão eu continuo ansioso. Tá? Verônica falou boa noite. O meu ficou revoltado depois do namoro, o Elisandro falou. Então precisa saber por quê. Por que ele ficou revoltado? E aí trabalhar essa raiz do problema, tá? Além disso, à tarde usamos café descafeinado que a Nutri sugeriu que não afeta o sono dela, da minha filha de 15 anos. Continuo achando a mesma coisa. Kelly, você ainda não chegou no porquê. Maria falou, meu filho não quer dormir cedo, quase sempre depois da 1. Maria, isso foge um pouco do tema da live de hoje, mas eu tenho... Deixa eu só ver como é que chama a live. Tem uma live chamada Meu Adolescente Quer Virar a Madrugada Acordada. Essa live vai te ajudar. A Adriana falou ansiedade antes de fazer as provas. Então precisa saber por que tem ansiedade. Por exemplo, tenho medo porque eu não me acho capaz. Então preciso trabalhar a autoestima do meu filho. Tá? Então precisa ver o porquê que ele fica ansioso antes das provas. Kelly falou, uso suas sugestões, com certeza, você tem me ajudado demais. Que bom, Kelly, ouvir isso, que bom. Sim, Soraya, conversamos e percebi uma baixa autoestima. Ela disse que se acha feia. E estamos, eu e ela, conversando sobre qualidades dela. Ótimo, eu faço perguntas e... Ah, que legal, agora eu fiquei mais tranquila, Kelly. Porque eu sei que se faz tempo que você tá aqui. Ah, tá, fiquei mais tranquila, que bom. A Maria falou, mas ele é muito ansioso. Vivi falou, o Xerox seria... Não, Xerox? O que seria Xerox? Descobrir os gatilhos que causam ansiedade? Não, a ideia é descobrir o porquê. O gatilho é diferente do porquê. O gatilho é o que desencadeia. O porquê é a raiz do problema. O certo, entendi. Tá. Gente, acho que deu, né? Acho que deu pra entender. A gente já vai fazer 1 hora já de live. Quero finalizar. Então, no começo ali eu falei de alguns números assustadores, que hoje tem mais adolescente ansioso do que adulto. Então, isso é um número alarmante, por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje, e lógico, porque as mães me pediram, me ajudando no pedido de ajuda lá nos stories, tá? Então agradeço demais a ajuda de vocês. No meio da live eu abordei ali alguns sinais pra gente ficar em alerta. Ah, seu filho tem isso e aquilo, isso tem que te chamar atenção para ansiedade. E depois, o que eu geralmente abordo nas lives, que é o porquê. Por que que meu filho tá ansioso? Porque aí você sabendo o porquê, aí sim você vai saber o que fazer e como agir de forma eficiente. Então nas lives eu abro aí a mente de vocês com os porquês para vocês se prepararem e conversarem com o filho de vocês. Tá bom? Então espero ter ajudado. Soraya, eu nunca ouvi falar sobre esse método POC. O método POC é um método que eu desenvolvi e eu tenho uma aula gratuita. Por sinal, quem é novo aqui no canal, assista essa aula gratuita, que fica lá no link da bio, tá? Então tem a minha foto, aqui embaixo tem um link. Clica nesse link, vai parar numa página, e aí tem uma aula. Ah, não, vai parar primeiro nessa página rosa. Clica no primeiro botão, e aí vai parar numa página em que tem essa aula. Aqui eu explico o método POC e também ensino uma ferramenta para demonstrar amor ao seu adolescente. Então, quem está chegando no canal, assista essa aula que é necessária, tá bom? E todos os dias tem vídeo. Quem quiser me mandar uma sugestão ou me perguntar alguma coisa. Soraya, eu tenho um filho ou uma filha de tantos anos e estou passando por tal coisa, que eu produzo um vídeo para você. Todo dia tem vídeo, segunda-feira às 19h30 tem live. E eu tenho uma comunidade em que eu aviso que eu tô entrando
ao vivo. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade no WhatsApp, ela fica em silêncio, eu só aviso. É só posto sobre orientações. Então, é só entrar ali também nesse link da bio e clicar no botãozinho de fazer parte da comunidade. Tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora. Um grande beijo, bom descanso.